Olá pessoal, vou continuar com vocês aqui o tema sobre protocolos de reabertura escolar. Estou fazendo uma revisão breve aqui para contribuir com o gestor escolar e com a sua equipe, para que ele possa pensar em todos os pontos que a gente, enquanto assessoria escolar, pode contribuir. Então nós fizemos a gravação da primeira parte desse vídeo, que você pode encontrar aqui embaixo o link para acessar. Nós falamos sobre o protocolo de ingresso, deslocamento até o ambiente escolar e a entrada no ambiente escolar. Então agora a gente vai continuar da porta da escola para dentro, quais são os protocolos mais relevantes, tá? Então, depois que a equipe passou equipe e os alunos passaram por essa etapa de triagem, né, na porta da escola, nós discutimos um pouquinho sobre a questão do termômetro, falamos sobre isso no outro vídeo. A gente precisa agora entender esses espaços escolares enquanto espaços coletivos. Então, eu preciso sinalizar nesses espaços a quantidade de pessoas que podem frequentar. Então, eu tive uma equipe que acabou de adentrar, é uma equipe que vai fazer a troca do uniforme, por exemplo. Eles não podem todos se aglomerarem no vestiário, né, nos banheiros, nos espaços onde eles precisam fazer essa troca e guardar os seus pertences. Isso precisa ser muito bem treinado e esclarecido para a equipe. Né? Da porta da escola para dentro, a gente precisa respeitar uma série de medidas, lógico que da porta da escola para fora também, mas uma série de medidas para que a gente possa garantir o distanciamento, o respeito aos protocolos, porque numa eventualidade de um colaborador positivar com todos os protocolos sendo respeitados, isso não vai impactar o funcionamento da escola inteira. Agora, se os colaboradores se aglomeram no momento de refeição, se aglomeram no momento de se trocar, se aglomeram nos espaços coletivos, sala dos professores, né, qualquer copa, você tem um colaborador desse positivo e que teve toda essa proximidade com os demais, isso aos olhos da vigilância sanitária, da unidade básica de saúde, pode causar a necessidade de suspender as aulas, né, de você ter que fechar a sua escola. Então, a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade. Né? Então, toda a equipe precisa estar envolvida e entender a importância de respeitar esses protocolos para não impactar o funcionamento da escola e para que ela possa continuar trabalhando e frequentando esse espaço com segurança. Tá? Não só pela questão de funcionamento, mas pela própria segurança de cada um, né? De que a gente não dissemine uma contaminação. Então, adentrou o espaço escolar, os alunos precisam ser conduzidos cada um para o seu local. Né, por isso que hoje a gente fala que o trabalho ele é realizado com bolhas, né, em clusters. Então, os alunos eles são divididos em pequenos grupos e esses grupos não se misturam. Né? Então, cada grupo tem o seu educador referência, o seu grupo de educadores que são referências, e ele vai fazer parte desse grupo, ele não vai se encontrar com outro grupo. Se os alunos tiverem que circular pelos espaços escolares, então a escola precisa fazer um grande mapa de atividades agora, para que esses grupos possam frequentar espaços extra-sala, que é de extrema importância, sem se encontrar. Né? Então, um mapeamento, e isso só é possível com uma retomada gradual. Se nós retomamos com 100% dos alunos, tudo isso é inviável. Nós não conseguimos administrar esse distanciamento, esse uso dos espaços com 100% dos alunos lá dentro. Mas é por esse motivo que a retomada ela é gradual. Né? Então, dependendo do município, 20%, 35% dos matriculados, sobre os matriculados, retoma numa primeira fase de reabertura. Até para que a gente possa se adaptar a esses protocolos, fazer os ajustes necessários e para que a gente possa manter esse espaço mais controlado. Então eu tenho um grupo fazendo uma atividade numa determinada sala de atividade, outro grupo está na sala de aula, o outro grupo está fazendo uma refeição no refeitório. Então eles não se encontram e os espaços vão recebendo procedimento de higienização à medida que os grupos circulam. Isso também favorece uma coisa chamada rastreabilidade. Se eu tiver um aluno positivo, por exemplo, um colaborador positivo, e eu tenho toda essa segmentação, todos esses grupos bem reduzidos e que não se misturam, isso vai impactar possivelmente só aquele grupo. Então, se a vigilância sanitária, a UBS, entender que é necessário suspender a aula daquela turma, aquela turma suspensa, mas não as outras. Então, olha a importância de priorizar essa questão de trabalhar com bolhas, com cluster e respeitar todos os funcionários da escola o distanciamento. E quando eu falo todos, eu me refiro principalmente àqueles colaboradores que circulam todos os espaços, que não fazem parte das bolhas. Equipe administrativa, equipe de segurança, equipe de apoio em geral, equipe de limpeza, porque são profissionais que circulam todos os espaços e que podem precisar, sim, entrar em determinadas áreas que são das bolhas. E aí, por isso, a importância de respeitar o distanciamento, o uso do EPI, higienização das mãos. Isso nos confere rastreabilidade. E aí não impacta o funcionamento de toda a escola, tá? Então, sinalizar os espaços coletivos. Qual é a quantidade mínima, qual é a quantidade máxima, desculpa, de profissionais, de alunos que podem entrar naquele espaço ao mesmo tempo. Isso até para o banheiro, tá? Então, eu tenho um banheiro que é um banheiro coletivo, né? Um banheiro coletivo, ele tem ali as suas cabines. Se puder, mantenha a porta, né, do banheiro, a porta externa aberta, para que não tenha o impacto de pegar na maçaneta na hora de sair. O colaborador ou o aluno utilizou o banheiro respeitando o distanciamento, a capacidade máxima desse banheiro, ele lava as mãos e ele sai do banheiro em segurança.
Tá? Se ele tiver mais uma porta para abrir ao sair do banheiro, porque pode ser necessário mantê-la fechada, ele vai tocar nessa maçaneta que muitas pessoas tocaram e tem que ter um ponto de álcool gel fora do banheiro, para que ele possa higienizar as mãos. E aí, para que tudo isso funcione, eu preciso ter pessoas estratégicas na minha equipe mediando tudo isso. Porque até que os alunos se apropriem disso, até que a equipe se aproprie de todos esses cuidados, a gente precisa ter gente orientando. Sinalização, cartazes, pessoas explicando, orientando, monitorando, para que a gente não tenha aglomeração, principalmente no segmento dos mais novos. Né? Não que os mais velhos não possam aglomerar, eles também podem e precisam de orientação e supervisão, mas os mais novos, né, as crianças de um modo geral, eles podem não entender, não ter maturidade para compreender esses protocolos e esses procedimentos, então eles precisam ser mediados. Então é importante ter profissionais estratégicos, profissionais de apoio, toda a equipe envolvida, até os educadores, para ajudar a orientar como frequentar esses espaços agora nesse novo normal. Então, não deixamos de ser escola, mas nós vamos ter que nos adaptar e aprender a conviver com o vírus para poder manter a escola aberta. Tá? Enquanto a gente não tem ainda essa cobertura e essa segurança vacinal que a gente conversou um pouquinho no vídeo 1, tá? Bom, dito isso, a importância de trabalhar com as bolhas, alguns gestores entram em contato comigo perguntando, mas pode usar o parquinho, né, que são do segmento infantil, a gente pode usar o parquinho, pode usar os brinquedos do parquinho? Bom, a resposta é depende. Primeiro, depende do seu decreto municipal. Os municípios hoje têm autonomia para estabelecer os seus protocolos sanitários para a reabertura escolar. E como nós atendemos todo o Brasil, nós temos alguns municípios que não autorizaram a reabertura de parques numa fase inicial de reabertura e outros municípios que autorizaram, desde que a escola tenha condições de higienizar esses brinquedos no rodízio de grupos, né? E que ela possa mediar essa brincadeira para que os alunos não fiquem todos aglomerados num único brinquedo, por exemplo. Aqueles brinquedos mais difíceis de higienizar, que tem, por exemplo, túneis, esses têm que ser inativados, porque vai ser inviável para a equipe de limpeza, para a equipe de apoio, colaborar e contribuir com a higienização desses brinquedos. Né? Piscina de bolinha, a gente não consegue higienizar bolinha por bolinha, isso é inviável, então são recursos que nesse momento a gente não pode utilizar. Né? Recursos de tecido, tudo que não possa ser higienizado agora precisa ser guardado para uma outra etapa, para um outro momento, que a gente vai vivenciar, a gente vai poder retomar. Nesse momento, só o que pode ser higienizado. Importante salientar também que muitos desses protocolos que nós estamos hoje estabelecendo nas escolas, eles provavelmente vão ficar mesmo depois dessa loucura, dessa pandemia que nós estamos vivendo, porque o gestor escolar vai perceber o quanto isso minimiza a infecção do ambiente escolar. A escola não é um hospital, e eu falo isso em todo vídeo que eu gravo, ela não tem que ser hospitalizada, mas ela é sim um ambiente coletivo, que concentra uma série de pessoas, de diversas famílias, e que sim, nós podemos ter infecções e transmissão de doenças, por isso que precisamos ter protocolos. A equipe precisa trabalhar com profissionalização dessas medidas, desses procedimentos. Então, a gente não pode, por exemplo, que o protocolo de troca de fralda seja realizado por cada colaborador de um jeito, baseado naquilo que ele aprendeu quando ele trocava a fralda do filho dele. Por exemplo, nós precisamos profissionalizar essas pessoas para que eles troquem a fralda com um procedimento padronizado pela escola. Então é isso, é implementar medidas que vão ser preventivas, que vão organizar essa equipe, que todo mundo fala a mesma língua, tá? Então, só para trazer para vocês a importância de que muitos protocolos ainda permaneçam mesmo depois da pandemia. Isso minimiza a transmissão de doenças, principalmente no segmento infantil, que é um segmento mais vulnerável, principalmente até os 5 anos, em que tem muitas viroses, sistema imunológico em desenvolvimento, vacinação ainda incompleta, em construção. Então, tudo isso favorece a infecção, essa interação entre eles, então é por isso que alguns protocolos precisam ser mantidos, tá? Dito isso, a gente fala também, pensando em espaço coletivo, dos bebedouros, né? Então, aquele bebedouro com disparo para a boca, hoje, precisa ser substituído por aquele de torneirinha, para que a gente possa encher as garrafinhas, os copos. Esse momento de encher garrafinha e copo precisa ser também mediado para evitar aglomeração no bebedouro. Existe bebedouro de sensor, que é maravilhoso, você só aponta a mão e ele liga automaticamente e desliga. Se isso não é uma possibilidade para a escola, tudo bem, a gente vai usar o bebedouro que temos. Nós vamos trabalhar com recursos que podemos, tá? Então, se ele é de botão, ok, vamos apertar o botão e encher a garrafinha, mas eu tenho que ter um ponto de álcool gel próximo, para que o aluno, o colaborador, possa higienizar suas mãos. Então, é pensar agora nesse espaço e olhar para esse espaço e ajustar. O que eu preciso? Aqui eu preciso de mais pontos de lavatórios, é possível implementar isso? Eu preciso de mais pontos de álcool gel, eu preciso de mais sinalização, porque as pessoas não estão entendendo agora a importância de higienizar as mãos depois que utiliza, por exemplo, o banheiro, ou depois que fecha a porta de um banheiro coletivo, ou depois que abastece a sua garrafinha no bebedouro. Então, vamos colocar mais sinalização, vamos fazer um trabalho, vamos envolver os alunos nisso.
Porque aí os alunos envolvidos, construindo essa conscientização, eles se sentem pertencentes. E eles também levam isso para sua casa, eles envolvem os seus familiares. Então a escola ela é um ambiente incrível para disseminar a educação, né? A educação, o cuidar de si, o cuidar do outro, tá? Então isso precisa ser reforçado o tempo todo, até que a gente se aproprie desse novo normal, tá? Então acho que essa era a mensagem que eu queria falar em relação a esses espaços coletivos e adentrar o ambiente escolar. Outra coisa que eu deixei aqui linkada para falarmos é sobre essa questão de máscara, que é outro tema que também está gerando bastante polarização. A gente não veio aqui polarizar nada, nem polemizar nada. O que a gente veio aqui é dizer o que temos hoje publicado, né? Baseado em evidência, baseado na ciência. Então, nós temos, quando a gente falar de máscara com as famílias, principalmente as escolas que são do segmento infantil, ou que vão do infantil até o ensino médio, por exemplo, é dizer que nós temos 3 coisas a considerar no uso de máscara. A primeira delas é o decreto municipal ou governamental. Se o decreto governamental municipal exigir como obrigatório o uso de máscara para a educação infantil, nós temos 2 opções. Ou a gente questiona essa colocação, né, da autoridade que publicou o decreto, ou a gente abre um grupo de discussão, ou a gente participa dos grupos de discussão junto com a Diretoria Regional de Ensino, com a Secretaria Municipal de Saúde, ou até do governo, e participa dessa discussão e dessa publicação e construção de protocolo, ou a gente vai ter que acatar sem discutir, e a gente vai ter que implementar o que foi preconizado, porque isso vai ser fiscalizado, tá? Então, a partir de 2 anos, alguns municípios orientam que o uso de máscara ele precisa ser obrigatório, outros ele não precisa ser obrigatório até os 5 anos de idade, tá? Menores de 2 anos não podem utilizar máscara pelo risco de sufocamento. Esse, inclusive, é o posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria e é o posicionamento de alguns municípios que decretaram seus protocolos de reabertura. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o decreto de reabertura escolar. Ele exige como obrigatório, ele exige como opcional o uso de máscara para o segmento infantil, a partir de que idade é obrigatório? Essa é a primeira coisa. E vocês têm total direito de questionar. Nós estamos construindo isso coletivamente, junto com as autoridades. Então, vamos procurar esses grupos de trabalho que estão fazendo e elaborando esses protocolos para discutir, tá? Segunda coisa que a gente pode levar em consideração, no dia 21 de agosto, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Unicef, publicou um documento, vou colocar o link para vocês aqui no final do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, dizendo que o uso de máscara ele não deve ser obrigatório para menores de 5 anos, mas levou em consideração uma série de coisas. Então, um grupo de especialistas do mundo todo, baseado em evidência, trouxe quais são os riscos do uso de máscara para um segmento tão imaturo quanto as crianças. Então, eles podem ter maior dificuldade de uso, maior contaminação das mãos, porque fica colocando a mão o tempo todo, puxa a máscara fica muito úmida, porque eles ficam mordendo a máscara com a boquinha aberta, né? Ansiedade, dificuldade de uso, dificuldade de prestar atenção. Então, eles trouxeram uma série de coisas que estão relacionadas ao próprio desenvolvimento dessa faixa etária, que podem dificultar o uso da máscara, tá? Então, trouxeram essas características, a própria característica do organismo infantil, que não tem tantos receptores virais, obviamente não transmite tanto, tá? A gente sabe que criança transmite, criança pode ser vetora, criança pode ter gravidade, mas ela não é o problema da pandemia como foi pintado no começo dessa pandemia. A criança não é o grande vilão dessa pandemia, tá? A criança sim pode ter gravidade, pode transmitir, mas graças a Deus elas são as menos acometidas, é só olhar os indicadores mundiais. Tá? Então a gente precisa hoje olhar para a criança e não encarar a criança como um problema. A criança ela foi privada dos seus amigos, ela foi privada da escola, ela foi privada dos avós, ela foi privada dos espaços, ela foi provavelmente uma das pessoas mais impactadas nessa pandemia. Tá? Então agora a gente precisa olhar para essa criança baseado na ciência e nas últimas publicações como ela não sendo o grande vilão dessa pandemia. Tá? Isso não quer dizer que não tenha que respeitar protocolo, isso não quer dizer que a família tem que ir para aglomeração, não é nada disso. Vamos continuar respeitando os protocolos, mas também vamos ter que ter bom senso. Uma coisa é a gente convencer o nosso filho a usar uma máscara por 30 minutos, 1 hora. Outra coisa é uma criança em período integral numa escola ficar o dia inteiro de máscara. Tá? Isso não é uma coisa viável para uma criança de 2, 3 anos. Por mais que a família consiga orientá-la, por mais que ela aceite o uso de máscara, uma coisa é ela usar a máscara por um tempo, outra coisa é ela usar a máscara 4, 5, 6 horas direto. Isso é inviável, tá? Para essa faixa etária. Em algum momento ela vai tirar, em algum momento ela não vai querer ficar com essa máscara. Então, eu trago para vocês essa discussão que é super polarizada, porque primeiro a gente tem que levar em consideração o decreto. Em segundo lugar, a gente precisa levar em consideração o posicionamento da ciência. Então, a Organização Mundial de Saúde, Unicef, publicou sobre isso, mas deixou claro que essa tem que ser uma decisão local baseada nos indicadores de infecção.
Então, se nós estivermos vivendo um momento no nosso município em que há alta transmissão de infecção e eu preciso sair de casa com meu filho pequeno, eu coloco a máscara no meu filho pequeno. Eu vou ensiná-lo a aceitar isso, eu vou trabalhar isso ludicamente em casa, porque eu estou vivendo um cenário diferenciado. Eu estou num período de alta transmissão em que sim, ele precisa usar máscara porque eu estou indo numa consulta, porque eu vou passar por um ambiente com mais pessoas. Então faz todo sentido. Agora, a gente precisa ter bom senso para ponderar quais são os momentos legítimos de uso de máscara para uma criança tão pequena e quais são os usos, o não uso de máscara, que também é legítimo, num ambiente arejado, no momento de correr, no momento de brincar, em que ele tem condições de ficar sem. Então, a gente precisa levar em consideração o decreto, precisa levar em consideração a ciência e precisa levar em consideração o respeito às famílias. Nós temos que nos posicionar enquanto escola que respeitamos a todos. Então, aquela família que deseja que seu filho utilize máscara, mesmo sendo pequeno, nessa faixa etária de 2 a 5 anos, por exemplo, mas que o decreto governamental municipal não obriga o uso, nós temos que respeitar. Então, nós vamos dialogar com essa família e dizer, olha, vamos implementar então esse uso com combinados. Não dá para vir com a máscara da Frozen, com a máscara da Patrulha Canina, né? Porque isso vai atrair a mãozinha das outras crianças. Tem que mandar a quantidade de máscaras necessárias para a gente poder fazer a troca a cada 2, 3 horas, ou quando tiver úmida, ou quando cair, ou quando um acidente acontecer. Então, tem que ter máscaras suplentes ali, né? Um saquinho de máscara limpa, um saquinho de máscara suja. Tem que deixar claro para a família que se em algum momento essa criança se sentir incomodada e quiser tirar, nós vamos respeitar. Porque do mesmo jeito que a gente respeita a família que quer que o filho pequeno use máscara, a gente também respeita a criança. Então, se ela não se sente segura naquele momento para usar e ela quer tirar, nós vamos ter que dar um tempo para ela se apropriar desse uso. Nós vamos ajudar a colocar, vamos ajudar a retirar, mas precisa ficar claro para a família que se o uso não é obrigatório naquele município para essa faixa etária, e ela está inserida num cenário que a maioria das crianças não está utilizando, mesmo que ela use a máscara direitinho em casa com a família, pode ser que nesse espaço coletivo ela não queira usar. E nós vamos ter que respeitar. Então, olha como é delicada essa discussão. Mas precisa ficar claro, né, do ponto de vista do gestor para a família, que as famílias serão respeitadas, mas a criança também em primeiro lugar. E nós vamos trabalhar em conjunto para que isso funcione. Vão ter situações em que o aluno vai se apropriar disso, vai usar muito bem a máscara e vai passar o período escolar com a máscara, e nós vamos ter circunstâncias em que em algum momento ele vai querer tirar. Claro que ele vai tirar para refeição, ele vai tirar para escovação de dente, se isso for realizado, ele vai retirar a máscara em alguns momentos. Mas se ele conseguir se adaptar a isso e ficar com a máscara, ótimo, a gente vai trabalhar em parceria com a família. Se não conseguir, nós vamos conversar com a família e tentar achar o melhor caminho. Tá? Então essa questão da máscara é uma questão que dá muita discussão, e o papel do gestor escolar, o papel da equipe escolar é sempre conversar e dialogar com a família para encontrar um caminho. Tá? Então se pautem na ciência, procurem as evidências, né, das publicações, compartilhem isso com as famílias, discutam, respeitaremos a todos. Uma escola não reabre se não respeitar todo mundo. Tem que respeitar a todos, inclusive aquelas famílias que têm uma posição contrária, tá? E vamos tentar fazer isso junto. Pode dar certo, pode não dar, vamos caminhar junto, tá? Então, queria trazer essa questão da máscara. Existem várias estratégias hoje que alguns clientes que nós atendemos estão usando. Por exemplo, a partir daquela faixa etária, né, que o uso é obrigatório, então normalmente primeira série, né, primeiro ano do Fundo 1, eles utilizam cores, né? Então, um determinado período é a cor amarela, depois de determinado período é a cor verde. Assim a gente consegue monitorar, por exemplo, se todos trocaram, né? Tem um momento de parar para a troca de máscara, é um momento também educativo, de higienização das mãos, de colocação, de retirada, de guardar a máscara suja. Então, tudo é educativo hoje e é de extrema importância. Isso precisa chegar em casa também, né? Até para que os pais também sejam um exemplo. Então, o pai também usar a máscara do jeito correto, o pai colocar e retirar a máscara do jeito correto, porque ele é um espelho para o filho. E na escola não é diferente, os próprios educadores também sendo espelho para os alunos, tá? Então, essa é a orientação que a gente tinha sobre máscara. Agora a gente fala um pouquinho sobre caso suspeito. Então, o caso suspeito na escola, nós já temos hoje uma experiência de várias escolas que reabriram para ensino médio, que foi autorizado há alguns dias, e nós temos escolas que reabriram para atividades de recreação ou de reposição. Então, uma carga horária reduzida, o número de alunos ainda reduzido, mas isso já nos trouxe alguma experiência de como essa questão de casos, né, confirmados ou suspeitos de Covid tem se comportado. Isso tem sido um desafio. Primeira coisa é entender que, respeitando os protocolos já publicados no nosso país, a gente tem que ter uma sala reservada para atender essa situação. Então eu tenho um aluno, um colaborador, que veio apresentar sintomas gripais, que eu coloquei para vocês no primeiro vídeo, vou repetir de novo aqui nesse vídeo quais são os sintomas mais característicos da Covid. Apresentou esses sintomas, ele tem que ser conduzido para essa sala reservada para essa finalidade.
Uma sala sem muitos móveis, sem muitos materiais, uma sala que seja facilmente higienizada, uma sala bem arejada. Algumas escolas adotaram área externa, adotaram tendas, aquilo que for mais viável para a tua estrutura física, mas que seja um ambiente reservado, tá? Esse espaço precisa ter um colaborador que se sente seguro, caso você não tenha profissional de saúde, né? Que se sinta seguro, que saiba colocar e retirar a paramentação, porque para isso, para esse atendimento se justifica a paramentação completa, né? Então, o uso de avental, uso de máscara, uso de escudo facial, uso de luvas, porque ele está ali presente com uma pessoa assintomática que pode ou não ser Covid, então ele precisa dessa proteção. E o indivíduo que vai adentrar a sala, seja um colaborador, seja um aluno, tem a sua máscara de tecido substituída pela máscara descartável, tá? E ele adentra esse espaço com o uso de máscara. Se for um aluno, nós vamos acionar a família para retirar. Importante ter esse combinado, ou até documentado, essa responsabilidade da família de retirar rapidamente um aluno sintomático. Se for um colaborador, a gente vai encaminhá-lo para o serviço de saúde para que ele seja avaliado, tá? Esse atendimento que nós falamos que é a sala de isolamento, ou sala de acolhimento, ou sala de atendimento, o nome que vocês preferirem, ele precisa ser registrado numa ficha. Quais são os sintomas que apresentou, né? O que ele está relatando, fazer uma nova aferição de temperatura, né? Que hora foi feita a comunicação com a família, ou para qual serviço vai ser encaminhado se for um colaborador. Então precisa documentar esse atendimento muito bem. Terminado o atendimento, o colaborador foi embora, o aluno foi retirado, o funcionário vai retirar a paramentação com a técnica correta. É importante fazer esse treinamento com a equipe. Essa ficha ela vai ser armazenada ou vai ser digitada, digitalizada conforme a rotina da escola. E essa sala precisa receber higienização. Então a equipe de limpeza precisa conhecer os procedimentos de higienização adotados para esse momento, para esse cenário. Tem protocolo para isso. Fazer a higienização da sala e seguir a orientação municipal. Alguns municípios decretaram que essa sala, no processo de reabertura escolar, precisa ficar, depois de usada, 2 horas sem uso. Outros colocaram 4 horas, então a gente precisa entender o que o decreto local exigiu para que essa sala seja utilizada, tá? Feita a higienização da sala, aguardado o tempo estipulado em decreto, ela está apta para o novo uso, caso seja necessário. Alguns gestores me questionaram, e se eu tiver mais de um aluno, ou um colaborador e um aluno ao mesmo tempo com febre, por exemplo, eles podem usar esse mesmo espaço? Podem, desde que os sintomas se classifiquem dentro daquela listagem de que pode ser Covid, sintomas gripais, eu tenho que mantê-los com distanciamento adequado dentro dessa sala, uma sala bem ventilada, ambos de máscara, mas eles podem sim ficar no mesmo espaço, tá? Como hoje é feito a triagem nos hospitais. Então, o indivíduo apresentou sintomas gripais, ele vai para uma área de sintomas gripais, com outras pessoas com devido distanciamento lá. Ele está com qualquer outra circunstância, é uma fratura, é uma outra circunstância, então ele vai para um outro tipo de atendimento. Tá? Preferencialmente, aquelas escolas que dispõem de enfermaria, de equipe de saúde, não utilizem esse espaço para fazer a sala de isolamento. Tá? Porque esse espaço ele tem que ser utilizado para outras coisas que ainda vão continuar acontecendo na escola, uma raladura, um pequeno ferimento, um sangramento de nariz. Então, essas circunstâncias ainda vão continuar acontecendo e essa sala precisa estar liberada para isso. Eu preciso pensar num outro espaço para atender pessoas com sintomas de Covid, que não é a enfermaria da escola, por exemplo, caso a escola disponha desse espaço, tá bom? Então, eu queria trazer isso para vocês. E aí, a partir daí, desencadeia todo um protocolo que tem muita variação de acordo com o município. Então, vocês imaginem o desafio aqui da nossa equipe de atender todo o Brasil nesse momento para o processo de reabertura escolar. São múltiplos protocolos e que tem uma variação importante. Então, nós tivemos, inclusive, que ligar em diversos órgãos para poder entender como que funciona quando uma escola atende um caso positivo, ou quando a escola recebe a informação que um aluno ou um funcionário está positivo, ou que ele entrou em contato, ou que ele mora com alguém que está positivo. Então, isso é uma situação que nós vamos vivenciar hoje, seja a escola, seja a empresa do colaborador, que já voltou para o trabalho presencial, qualquer estabelecimento hoje que voltou a funcionar, precisa entender esse protocolo e trabalhar esse protocolo. Ah, então não tem para onde correr, nós vivemos a pandemia, nós vamos ter que lidar com essa situação que vai acontecer. O que precisa ficar claro para você, gestor escolar, é que nenhuma escola hoje consegue se manter aberta se ela não tiver suporte de saúde. E não importa se a escola é pública ou privada, nós temos que ter para onde reportar um caso confirmado de Covid, um caso suspeito de Covid. Eu vou dar um exemplo para vocês de Porto Alegre, o município decretou lá, né, a reabertura escolar, e eles publicaram um protocolo para que a escola possa conduzir essa situação. Criaram uma central telefônica, em que eles fazem o atendimento só para essa circunstância, tem um canal de WhatsApp que funciona muito bem, tá? Eu tenho várias escolas nessa região que estão sendo bem assistidas nessa situação, e eles já têm todo um fluxo dizendo em que circunstância se justifica suspender a aula daquela turma, em que circunstância se justifica talvez suspender a aula de todas as turmas.
né? Em que circunstância não se justifica suspender, só vai afastar aquele caso porque ele é só um contato de alguém positivo, ele não está confirmado. Então, olha que interessante, que cuidado que esse município teve em relação a isso. E nós não observamos isso na maioria dos outros municípios pelo país, infelizmente. Eu espero que isso ainda melhore, tá? E espero que isso ainda seja implementado. Então, hoje, muitas escolas estão vivendo essa situação de um caso confirmado, de um caso suspeito, e não tem conseguido o atendimento devido. Então, qual que é a orientação que nós encontramos a partir da leitura de diversos documentos que foram publicados no nosso país e de ligar mesmo para os órgãos para esclarecimento? Atenção básica. Então, é exatamente como era antes da pandemia, quando uma escola vivia um caso de meningite, um caso de H1N1, uma doença de notificação compulsória que pode ser transmitida, o gestor escolar reporta isso para a atenção básica, para a unidade básica de saúde referenciada daquela escola. Porque a unidade básica de saúde, ela atende um território, não importa se a escola é pública, privada, conveniada, tá? Eu vou reportar para a unidade básica de saúde e eles vão me orientar quais são os procedimentos. Muitas vezes o gestor da unidade básica de saúde vai entrar em contato com a vigilância epidemiológica local ali, para poder entender se realmente há necessidade de suspender aula, se há necessidade de suspender turma, ou ele já tem um protocolo estabelecido e ele já orienta o gestor escolar. Isso não pode ser uma decisão isolada do gestor escolar. Isso precisa ser uma decisão articulada com o serviço de saúde, porque a atenção básica precisa entender o que está acontecendo no território. Ela precisa saber se naquele território as escolas estão com aumento de casos ou não, ou estão recebendo pessoas positivas ou pessoas suspeitas, e fazer o rastreamento e entender o que está acontecendo. Então é muito importante, até para a manutenção da abertura escolar, conhecer essa situação epidemiológica das escolas. Qual é a incidência de casos confirmados que estão ocorrendo numa escola, entre os colaboradores, entre os alunos, entre os familiares? Né? Hoje, com o advento da reabertura, basicamente, de todos os estabelecimentos pelo Brasil, nós estamos observando, em algumas regiões, aumento de casos, porque a população muitas vezes não está respeitando o protocolo, voltou a frequentar locais aglomerados, e isso, gente, impacta o funcionamento dos estabelecimentos, das empresas, das escolas. Porque eu tenho uma família que positivou, o aluno frequentou a escola, a família ficou sabendo só depois que estava positiva, às vezes no rastreamento que fez pela empresa que trabalha. E aí ela comunica à escola, mas aquele aluno já tinha frequentado. Então, olha como é delicado. Então, é por isso que o gestor precisa de um bom protocolo para poder saber por onde começar, como conduzir essa situação e suporte do serviço de saúde. Então, a gente vai precisar reportar. Não conseguir falar com a unidade básica de saúde naquele momento, eu posso ligar na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, que algumas regiões têm as UVs. Então, eu entro em contato com a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde, e pergunto qual é o procedimento, devo suspender a turma, devo suspender as aulas, só afasto o caso até que ele seja confirmado. De um modo geral, nós temos aqui em São Paulo, pelo governo, a SEDUC 61, né, um caso em investigação ainda não demanda suspensão de aula, segundo esse documento. Por quê? Os sinais clássicos de Covid podem ser de outras doenças também. Então, até que eu tenha um dado concreto, um diagnóstico clínico do médico ou um diagnóstico através da testagem do indivíduo, e lembrando que diagnóstico de Covid é o teste RT-PCR, que é aquele suave nasal, ou em algumas regiões do Brasil que nós já temos, que é o RT-LEMP, que é a de saliva, que já foi inclusive reconhecido pela FDA. Então nós temos hoje esse teste de suave nasal e da garganta e o de saliva, que se comparam em termos de eficácia, tá? Para diagnóstico de Covid, para saber se o indivíduo está com a doença ativa no momento. Não é o teste rápido, não é o teste sorológico, que vai ser usado para o diagnóstico. No Brasil, não. Tá? Então o teste rápido, o teste sorológico, que a gente coleta o exame de sangue, aquele teste do furinho no dedo, ele é utilizado como estratégia de controle de pandemia, como estratégia de testagem, mas ele não é hoje nos protocolos de saúde utilizado como diagnóstico de Covid, tá? Ele tem outras finalidades, inquérito sorológico, entender quem entrou em contato com o vírus, tem outras questões, inclusive que depois se você tiver interesse a gente disponibiliza um link aqui no final desse vídeo para que você possa aprofundar mais sobre isso. Então, o indivíduo ele tem que ser encaminhado para testagem, ele tem que ter um diagnóstico médico já de que está, a partir da clínica epidemiológica, com Covid. Eu tenho esse dado concreto, agora sim justifica a gente entrar em contato com a OBS e talvez suspender a turma. Na dúvida, o gestor escolar tem que entrar em contato com a atenção básica, tá? Ele não precisa tomar essa decisão sozinho. Então, é um assunto complexo, tem envolvido hoje uma série de gestores que nós estamos atendendo, porque nós estamos vivendo a pandemia. Então, qualquer empresa que reabriu, que está recebendo colaboradores e pessoas presencialmente, ela está vivenciando essa situação. Isso precisa ficar claro, quais são as medidas a serem adotadas.
Existem circunstâncias, por exemplo, que se o número de casos começar a aumentar, por exemplo, a escola teve um aluno positivo, teve um colaborador positivo, depois teve mais um aluno positivo, e isso no intervalo de uma semana ou 15 dias, as autoridades cientes, elas podem falar, opa, vamos dar uma olhadinha, vamos visitar essa escola. A vigilância sanitária vai até a escola, conversa, para entender o que está acontecendo. Tá? Se necessário, a aula pode ser suspensa de novo. E é importante dizer isso para as famílias. Tá? A família tem que estar ciente que, dependendo do comportamento da comunidade, dependendo da evolução da pandemia, as aulas podem ser suspensas de novo. E isso pode acontecer, inclusive, no ano de 2021, no primeiro semestre, no segundo semestre, até que tenhamos a cobertura vacinal. Por isso que a gente conversou lá no primeiro vídeo, eu volto a repetir, a gente precisa aprender a conviver com o vírus para que a gente possa retomar a nossa vida. Não tem outra forma, tá? Então nós vamos ter sim que lidar com essas situações. Então, essa é a mensagem um pouco mais longa que eu queria deixar para vocês em relação a esse segundo vídeo e dizer para o gestor escolar, crie um comitê de retorno, ou que eu crie um comitê de crise, né, como alguns falam. Porque toda vez que você vivenciar uma circunstância de caso suspeito ou confirmado, você vai precisar reunir a sua equipe para tomar essa decisão. Toda vez que você tiver a oportunidade de se reunir com a sua equipe, se não for possível semanalmente, a cada 15 dias, reúna-se com a sua equipe, um representante da coordenação, um representante dos professores, um representante da equipe de apoio, de limpeza, administrativo, para que vocês possam discutir o que é que está dando certo e o que é que não está funcionando. Porque a gente tem protocolo que não dá certo de primeira. E que a gente vai precisar ajustar, e não tem uma única maneira de se fazer as coisas. Desde que a gente respeite o decreto publicado de reabertura, de respeite o princípio sanitário, nós temos várias maneiras de conduzir um mesmo protocolo. Então vamos rever esses procedimentos. Tem alguma falha? Aconteceu alguma coisa? Principalmente se a escola vivenciar 2 casos confirmados. A partir de 2 casos confirmados na escola, no período de 15 dias, a gente já pode pensar que considerar um surto. Por isso a importância de notificar a autoridade sanitária, a atenção básica UBS, ou ligar para a vigilância sanitária se a UBS não atender, e me reunir com esse meu comitê de crise para entender, houve alguma falha de procedimento, houve alguma falha de protocolo, até para me preparar, porque se a vigilância vier nos fiscalizar, conversar com a gente para entender o que está acontecendo, a gente possa dizer, olha, os protocolos são esses, os procedimentos estão sendo seguidos, a gente observou isso, a gente ajustou isso. Então é isso, hoje nós vivemos um momento atípico no mundo. Então nós precisamos também lidar com isso de uma maneira diferente. Então vamos nos reunir, vamos entender com a nossa equipe. Está tendo dificuldade em adesão ao uso de máscara? Nós estamos com dificuldade em respeito à quantidade de pessoas dentro do banheiro? Alguma dificuldade em relação a bebedouros? Alguma dificuldade em relação aos procedimentos de limpeza? Os procedimentos agora de limpeza, eles precisam ser colaborativos. Toda a equipe tem que ser responsável, não dá para delegar isso só para as meninas da limpeza, para a equipe de limpeza, para os meninos também. Toda a equipe tem que ser responsável, todo mundo tem que ter acesso a um borrifador com saneante escolhido pela escola, devidamente identificado, que vai ser reposto a cada 7 dias para evitar a contaminação do fluido que tem lá dentro. E nós vamos sim ser responsáveis pela organização da nossa sala de aula, do nosso espaço de trabalho, do nosso ponto de trabalho, do nosso computador, se eu sou do administrativo, do nosso mousepad. Então todo mundo agora é responsável pelos procedimentos de higienização, não só a equipe de limpeza. Então olha quanta coisa o gestor escolar precisa sensibilizar e trabalhar com a tua equipe. Então é um grande trabalho, mas ele é possível. Nós temos agora a experiência de muitas escolas que reabriram e que estão se sentindo bem, vão poder retomar de maneira segura, com um número reduzido de alunos. Nós atendemos escolas públicas, atendemos escolas privadas e tudo está sendo feito com bastante cuidado e bastante critério. Então sim, se a retomada foi possível e foi autorizada, ela tem que acontecer, mas precisa de todo esse olhar e de todo esse cuidado. Nós vamos ter que lidar com essa situação nesse momento, tá bom? Então essa é a minha mensagem para vocês, esse vídeo. Até a próxima!